Na sequência do estudo dos polinômios, vamos fazer o mínimo múltiplo comum entre polinômios. A definição é o produto entre os fatores comuns e não comuns com maior expoente. O primeiro passo é fazer a fatoração desses polinômios. Veja que aqui dentro desse parênteses eu tenho dois polinômios. Eles são separados pela vírgula. Tá? Não pode confundir. É 3x mais 3 é um polinômio. 5x mais 5 é o outro polinômio. Então eu preciso fazer a fatoração e depois verificar o que é comum e o que não é comum. E ficar com o maior expoente. Muito bem, vamos começar a fatoração. 3x mais 3. Eu posso fazer a fatoração por evidência. Eu tenho 3x e mais 3. O 3 é evidente. Repete aqui. Ele está no primeiro termo e está no segundo termo. Então eu coloco 3 em evidência. Aí começa a divisão. Coloco 3, abro um parênteses e começo. Agora eu vou dividir 3x por 3. Vai dar x. Mais. Agora eu vou dividir 3 por 3. Dá 1. Fecha. Tudo está se multiplicando. Agora tenho aqui 5x mais 5. O 5 é o que aparece nos dois termos. Portanto, vou colocar o 5 em evidência. E começa a divisão novamente. 5x dividido por 5 dá x. Sinal de mais. Agora 5 dividido por 5 novamente vai dar 1. Fecha ali. Agora vamos olhar o que é comum aqui. É comum x mais 1, x mais 1. Então eu vou pegar uma única vez. Manda pegar o que tem maior expoente. Mas como o expoente aqui é 1, aqui também é 1, tanto faz. E o 3 e o 5 não tem repetição. Então é 3 vezes 5, x mais 1. X mais 1. Os comuns e não comuns de maior expoente. É o produto, ou seja, na forma multiplicada. E agora a gente deixa resolvido aquilo ali. 3 vezes 5 dá 15. E fica dentro do parênteses o x mais 1. Aqui está a resposta. 15x mais 1 é o mínimo múltiplo comum entre aqueles dois polinômios que foram dados ali no começo. 15x mais 1. Tranquilo? Não é difícil, não. Só que tem que conhecer fatoração. Vamos para o segundo aqui. Qualquer coisa você pausa o vídeo, volta. Aqui eu tenho 7x², que é um monômio, né? Só tem um termo. Aí o outro aqui, 13x² menos 13x. O primeiro não tem como decompor. Então vai ficar do jeito que está ali mesmo, 7x². Só vou copiar. 7x ao quadrado. Vezes. Agora aqui eu tenho 13x² menos 13x. Que é comum aqui. O 13 tem nos dois termos. E o x também. Só que tem 1 ao quadrado e 1 elevado a 1. Pega o menor. Então vamos colocar 13x em evidência. E começar a divisão. Vamos lá. 13x² dividido por 13x sobra um x. Menos 13x dividido por 13x, 1. Na dúvida, você faz a multiplicação para ver se volta corretamente. 13x vezes x, 13x². Menos 13x vezes 1, 13x. Está correto. Vamos aqui embaixo. Agora vamos separar. Tudo está se multiplicando. Nunca podemos esquecer isso aqui. E aqui sabemos, é claro, que tem uma multiplicação ali entre o x e o parênteses.
comuns e não comuns de maior expoente. O 7 só tem 1. O 13 só tem 1. Fica multiplicando. Agora aqui, ó, eu tenho x quadrado e x. Fico com o de maior expoente. X ao quadrado. Certo? Agora, esse termo aqui, que está dentro do parênteses, esse fator, né, que é multiplicação, só tem ele. Então, copia. X menos 1. Fecha. Aqui tem uma multiplicação que você pode fazer. 7 vezes 13. Isso dá 91. E aí é só copiar. X quadrado. X menos 1. E fecha. Aqui está a resposta. 91x quadrado multiplicando x menos 1. Esse, né, é o mínimo múltiplo comum entre esses polinômios aqui, ó. Entre esse polinômio 13x quadrado menos 13x e esse monômio 7x quadrado. Tranquilo? Qualquer coisa você para o vídeo, revê. E se ainda ficar dúvida, pode entrar em contato com a gente nos comentários. Aqui eu tenho b ao quadrado menos 5b. E o outro, b ao quadrado menos 25. Vamos começar a fazer a fatoração. Para encontrar o mínimo múltiplo comum entre polinômios, precisamos dominar a fatoração. E temos aqui no canal vídeos sobre todos os tipos de fatoração. Bom, esse primeiro aqui, ó, lembrando que a separação é pela vírgula. b ao quadrado menos 5b. O termo que se repete aqui, ó, é o b. Quem se repete aqui é o b. Está nos dois termos. Vamos colocar o b em evidência. Agora começa a divisão. b ao quadrado dividido por b, só sobra um b. Menos. Deixa eu tirar esse negrito aqui que não tem nada a ver por enquanto. Bom, coloquei o b em evidência, porque é o b que se repete aqui nos dois termos. Então, o b está aqui. b ao quadrado dividido por b, b. Agora, 5b dividido por b, 5. Fecha aqui. Isso aqui está se multiplicando. Agora aqui. Aqui nós temos a diferença de quadrados. Na diferença de quadrado, nós tiramos a raiz de cada termo. Então, aqui eu já vou colocar direto. A raiz quadrada de b ao quadrado é b. Isso fica dentro de um parênteses. Tem vídeos falando bastante sobre isso. E a raiz quadrada de 25 é 5. Só, como está colocado lá, eu preciso fazer a multiplicação com sinal positivo também. A fatoração de b ao quadrado menos 25 é o produto b menos 5 vezes b mais 5. Tira-se a raiz, encontra as raízes e faz essa multiplicação. B menos 5 vezes B mais 5. Só muda esse sinal aqui. Então, isso aqui é só para isso aqui. Ó. B ao quadrado menos 25. Tranquilo. Agora vamos continuar aqui. O mínimo múltiplo comum é o produto. Olha lá, na definição, vou voltar. Entre os fatores, porque é multiplicação, é chamado de fatores. O mínimo múltiplo comum é a multiplicação dos fatores comuns e não comuns de maior expoente. O B só tem ele mesmo. Está multiplicando ali, ó. B menos 5, B menos 5. Olha, repete aqui, ó. Eu vou ficar só com 1. Já que todos têm o mesmo expoente, ó, é 1 para todos. Então não tem como escolher. 5. Que vai continuar multiplicando quem? O B mais 5, que só tem ele também.
fecha aqui. Então, é B que multiplica B menos 5 vezes B mais 5. Essa é a resposta. Esse é o mínimo múltiplo comum tirado de B quadrado menos 5B e B quadrado menos 25. Só vou fazer um comentário aqui. Ó. Essa resposta está correta, mas em alguns casos, em provas, aparece isso aqui. Ó. O examinador volta na forma, essa parte aqui, ó, no B ao quadrado menos 5 ao quadrado. Então, pode aparecer assim, ó, essa resposta. É a mais comum, mas em alguns casos aparece isso aqui. Ele volta na diferença de quadrados. B ao quadrado menos 5 ao quadrado. Mas essa aqui é a forma mais comum da fatoração. E de apresentar o mínimo múltiplo comum entre esses termos aqui. Vamos aqui para a letra D. Estou conseguindo fazer aqui direto. Eu tenho aqui 6x e 2x ao cubo mais 10x quadrado. Então, tem um monômio aqui e esse polinômio aqui. Como que eu faço a decomposição do 6x? O 6 é 2 vezes 3. E o x é ele mesmo. Agora aqui eu tenho 2x ao cubo mais 10x quadrado. Tem 2 aqui e aqui. Aqui também tem 2. O 10 é 2 vezes 5. Então eu posso considerar o 2 aqui e aqui. E o x? Tem x ao cubo, x quadrado. Eu pego o menor. Então eu vou colocar 2x quadrado em evidência. 2x quadrado em evidência. Estou fazendo isso aqui, ó. 2x quadrado em evidência. E vou começar a divisão. 2x ao cubo dividido por 2x quadrado dá x. Senão é demais. Agora aqui eu tenho 10x quadrado dividido por 2x quadrado. 10 vezes 2, 5. E o x quadrado deu 1, que está multiplicando. Desaparece. Agora sabemos que tudo isso aqui está se multiplicando. Tudo é produto. Né? Então, o mínimo múltiplo comum é o produto entre fatores comuns e não comuns de maior expoente. Eu tenho 2, tenho 2. Ó, são comuns. Tenho 3, tenho x ao quadrado. Bom, pegar o 2... Né? O 2 é comum, como o expoente é 1, fica assim mesmo. Não tem o que escolher, é só pegar 1. O 3 também só tem ele, elevado a 1, né? Agora o x, eu tenho x aqui, x quadrado. Vou pegar o x quadrado, entendendo que manda na definição de maior expoente. E x mais 5 só tem 1. 5 só tem 1. Então é ele mesmo. Pronto. Agora eu posso fazer essa multiplicação aqui. Isso dá 6x ao quadrado que multiplica x mais 5. Está resolvido. Vou destacar aqui. O mínimo múltiplo comum entre 6x e 2x ao cubo mais 10x quadrado é 6x quadrado que multiplica x mais 5. Olha, estou dando uma volta aqui. Dá uma olhada nos resultados do A, do B, do C e do D. Aqui no C eu fiz aquela observação, né? Considere esse resultado, mas se aparecer assim numa prova, não está errado. É comum aparecer a resposta assim também.
Então foi aí uma aula, um vídeo sobre mínimo múltiplo comum entre polinômios. Então é importante conhecer fatoração. Na dúvida, volta nos vídeos anteriores, aqui na playlist de polinômios, que você vai entender tudo. Se você gostou do vídeo, vai lá, clique no positivo, se inscreva no canal Matemática Já. Um abraço, tchau!